Dado o sucesso estrondoso do primeiro filme, uma continuação de O Alto da Compadecida era questão de tempo. O que me surpreende é só o tanto de tempo que levou para isso acontecer. E aí vem a pergunta, né? Esse novo filme, ele se justifica além do sucesso do original ou apenas revisitar esse cenário já é o suficiente? Eu vou tentar falar sobre isso e também trazer acertos e erros aqui de O Alto da Compadecida 2. João Grilo está de volta a Taperoá, reunindo-se novamente com Chicó, que segue transformando mentiras em poesia e poesia em realidade também. A cidade, agora mais decadente do que antes, está dividida entre dois candidatos a prefeito que manipulam a pobreza e a realidade do local a seu favor, né? Ou a favor dos dois das candidaturas de ambos. A chegada de João Grilo reacende a conexão da cidade com a sua fé, com o misticismo, com o que é inexplicável, por aí vai. E assim ela retoma também o brilho. Essa é a sinopse de O Alto da Compadecida 2. O filme ele começa muito bem ao conseguir justificar a reunião daqueles personagens tão marcantes novamente. Todos os elementos que tornaram o primeiro filme um sucesso aparecem com muita força, relembrando por que O Alto da Compadecida é tão querido e eu diria tão atemporal também. Apesar dessa sequência não alcançar jamais a grandiosidade do original, algo que poucas sequências conseguem, diga-se de passagem, ainda assim o começo brilha os olhos. Em tempos em que nostalgia vende sozinha com muita facilidade, revisitar as emoções e sensações do anterior garante uma experiência agradável. Após um início bem promissor, como eu tô falando, um início que parecia levar esse filme a encontrar uma originalidade, a encontrar sua autenticidade, depois ele desiste. Do meio pro fim, as ideias de novidade se esgotam. Resta apenas uma repetição, muitas vezes bem simples, do anterior. O texto recicla soluções, refaz cenas quase que iguais às já vistas antes e até reaproveita formas de resolver os conflitos assim da mesma maneira. Muitas vezes as soluções são tão iguais que você consegue antecipar tudo que vai acontecer. Então, o filme até brinca com, será que isso vai acontecer mesmo? E acontece. Isso acaba surpreendendo, mas não de uma boa maneira, se é que você me entende. E daí surgem sentimentos mistos que eu tenho para com esse filme aqui. Ora, o primeiro filme ele é tão monumental que inevitavelmente ele seria replicado. Mas essa sequência também soa, portanto, como um copião. E eu acho que piora. Não apenas um copião do original, mas de estruturas narrativas já muito consolidadas e já muito conhecidas. João Grilo utiliza os dois poderes locais a seu favor. E isso faz a gente refletir sobre a esperteza do pobre sobrevivente de uma forma muito inteligente. O que é muito bom de ver em tela, diga-se de passagem. Mas assim, eu preciso apontar que isso também não é algo novo. Esse recurso ele já foi explorado em Yojimbo, de 1961, do Akira Kurosawa, onde um samurai usa ali os dois influentes locais, né, para se dar bem. E depois também em O Estranho Sem Nome, de 73, do Clint Eastwood, que sem nome, esse personagem chega na cidade, ela tá toda bagunçada e ele se utiliza dos dois lados dessa moeda. Essa comparação não é uma crítica, tá? É uma observação que evidencia uma certa escassez da originalidade em O Alto da Compadecida 2. Até mesmo no que o filme tem de melhor, que é a sagacidade do João Grilo, é a sagacidade do sobrevivente nordestino. Apesar dessa falta de originalidade, o filme ele também copia coisas boas e em alguns poucos casos até aprimora esses aspectos. Um exemplo claro é o retorno dos diálogos extremamente dinâmicos entre os dois protagonistas. A montagem torna as conversas ágeis ao reproduzir a sensação de estarmos lendo um cordel. Assim como no cordel, os diálogos eles são rimados, rápidos, interligados, sem tempo para respiro, especialmente nos momentos de alta da história. É literalmente assim uma poesia de fôlego, né? Uma poesia que você não consegue parar de ler e aqui você não consegue tirar o olho, você não consegue parar de assistir. Esse efeito eu acho muito bem replicado, primeiramente pela interação impecável entre o Selton Mello e o Matheus Nastergalli, voltando a ser Chicó e João Grilo, os papéis de suas vidas, dois atores que são tem coisas muito interessantes, mas quando eles vestem essas roupas aqui, esquece, assim. Eles foram... Eles deram vida a esses personagens, por mais que eles não sejam nordestinos, assim, eu compro a ideia.
Mas enfim. E fora a integração, né, e a interação entre esses dois atores, a edição utiliza jump cuts, ou seja, aqueles saltos na montagem, para encadear as falas. Então, enquanto um termina, o outro já começa, mantém uma métrica assim de um fôlego absurdo. A interação dos dois assim continua para mim sendo o ponto alto do filme, coisa que eu acho também do filme anterior. Eu gosto, como parece, nessa nova abordagem, que Chicó tá muito a par de tudo que tá acontecendo. É como se ele quebrasse a quarta parede, mas sem quebrar, a não ser numa ceninha que ele olha pra gente e dá uma piscada. Ou seja, muito do que vimos no filme anterior, naquele final ali, naquele céu, a Fernanda Montenegro, etc., e muito do que veremos de ser extremamente alegórico aqui nesse filme, é como se fosse Chicó nos contando. Eu gosto porque casa com a ideia desse personagem que, como diz o filme, as suas mentiras são poesias, bem como também casa com a ideia do Suassuna, que eu já vi ele falar em várias vezes, e numa de suas entrevistas ele diz como é um grande mentiroso e como é importante se aceitar mentiroso para construir boas histórias, para ter boas interpretações da realidade, por aí vai. Chicó, com essa dinâmica, essa nova abordagem, né, parece saber mais do que a gente, e isso casa perfeito com a ideia da inteligência do mentiroso, digo, do contador de histórias. E nisso o Auto da Compadecida 2 melhora bastante o primeiro. Nesse aspecto, entenda isso, nesse aspecto. Também não vá... Vamos ter calma nessa hora. Outro ponto que foi aprimorado é uma certa sensação teatral. Isso já acontece no anterior, tá? Mas aqui, além dos diálogos, que já remetem a essa questão mais de parecer que os atores e atrizes estão num palco, os cenários reforçam essa estética muito, muito mesmo. O fundo parece utilizar a técnica de matte painting, né? Em que os cenários são pintados e os atores atuam ali no primeiro plano. E isso não cria só a impressão de não parecer um fundo verde, um fundo artificial, como transmite a sensação da gente estar assistindo tudo mudar de cima de um palco. O cenário muda, os atores entram, saem, aquele negócio todo. Muitas vezes, é engraçado, o cenário é estabelecido, né, para só então o elenco entrar em cena e de fato viver o próximo diálogo, viver a próxima sketch. Essa abordagem, de novo, remete ao primeiro filme. O primeiro filme já fazia um pouco disso, só que esse eu acho que faz muito mais, e também remete ao material original, que era uma peça de teatro escrita pelo Ariano Suassuna. A evolução do local por meio do turismo, por meio das ideias propostas por João Grilo, por Chicó, traz um tema bem interessante. O filme destaca como são as pessoas, especialmente os pobres, os nativos, os viventes daquele local, quem realmente faz a cidade prosperar, fazem a cidade prosperar, ultrapassando as limitações impostas por políticos, por coronéis e por outros tipos de poderes. Ao girar a roda da economia e a roda da cultura também, João Grilo e Chicó alcançam algo que os ricos e poderosos não conseguem ou não querem, que é a verdadeira prosperidade daquela região, daquele local. Ou seja, para o texto, quanto mais a base da sociedade está afastada dos mitos, seja de questões de fé, seja questões de mitologias, alegorias, entenda como quiser, mais a cidade entra em decadência porque os outros poderes presentes não se importam com aquela realidade, a não ser para ganhar em cima dela. Quando elementos mais místicos retornam, quando o inexplicável vem, portanto, o que sobra é a fé, a cidade também renasce. As cores voltam, a vida retorna, a pujança aparece naquele local. Eu não sou uma pessoa religiosa, mas eu me interesso profundamente pela religião enquanto objeto de estudo e curiosidade. E o filme ele acaba sendo muito valioso para pensar esse tema, já que ele celebra isso com muita sensibilidade, com um certo pragmatismo crítico, mas também uma poética muito bonita. Então tem um certo carinho dentro desse tema que muito me agrada. Mas vamos lá, o filme ele tem uns problemas técnicos assim bem chatos, bem evidentes, sabe? Eu sempre fico receoso em apontar uma questão técnica como um problema, como um erro, aquele negócio todo, porque pode ser uma escolha narrativa também. Mas nesse caso eu vou encarar como falha após tentar buscar algum sentido para o que aconteceu. Um dos maiores problemas aqui, em termos técnicos, é a sincronia das vozes, conhecida como ADR, Automatic Dialogue Replacement. É uma espécie de dublagem na pós-produção. Quase todo filme passa por esse processo, onde atores e atrizes refazem suas vozes em estúdio, né, na pós, depois do filme pronto, complementando o som captado no set para alcançar uma mixagem mais refinada, uma qualidade auditiva melhor. Porém,
É surpreendente que, tantos anos depois, a sequência enfrenta um problema muito claro em filmes lá do começo dos anos 2000, final dos anos 90, que é a falta de sincronia dessa dublagem. Antes fosse só a falta de sincronia, tá? A atuação vocal em algumas cenas destoa da atuação física capturada durante a filmagem, capturada ali no set. A Fabíola Nascimento, por exemplo, isso não é um problema dela, tá? Isso é um problema de direção. A Fabíola Nascimento, ela parece ter encontrado a sua personagem, a Clara Bella, na etapa de dublagem, desse ADR aí. A expressividade da voz gravada, né, pós-gravada, não corresponde à expressividade registrada no set. E aí cria um efeito, no mínimo, destoante, para não dizer estranho. Em outros momentos, assim, é simplesmente bizarro. Personagens aparecem falando perfeitamente, mesmo quando estão com a boca cheia, mesmo quando estão mastigando. Se isso foi uma escolha estética, beleza, dá para explicar uma referência aos filmes antigos, beleza, pode ser, vou aceitar. Mas não é a motivação para mim muito válida. Então, finalmente ali, né, no apagar das luzes, pra mim é só estranho mesmo. A inclusão dos novos personagens eu acho que acaba sendo efetiva no geral. Via de regra, as novidades apenas reciclam ideias do primeiro filme, ou tem cenas que parecem pouco conectadas com a narrativa principal, mas tem bons personagens que entram aqui como uma certa novidade. O problema é que muitas vezes a inserção de alguns personagens meio que confundem a narrativa proposta, como por exemplo o Chicó saindo abruptamente de um relacionamento pro outro. Mas o problema nisso tudo mesmo é quando a narrativa ela é interrompida para esses personagens aparecerem. E aqui isso acontece em algumas ocasiões, como no núcleo lá do Arlindo, interpretado muito bem pelo Eduardo Stablish. Eu sinto como ele vindo assim ser um respiro cômico, há já núcleos cômicos que tem aqui nesse filme, mas via de regra esse respiro mais vem atravancar do que fazer a história avançar, surgindo quase como sketches desconexas, mas que, enfim, funcionam por si só, porque o Stablish é muito bom, né? Ele que vem se firmando ali como um excelente ator de cinema, além de comediante. E o Arlindo, ele é uma caricatura real e muito bem construída para falar sobre a importância da mídia na manipulação da pobreza e na manipulação daquela realidade. A maneira como o personagem interage com o fator político eu acho muito coerente. Então, por mais que ele fique ali atrapalhando a história de avançar, pra mim não é ruim, assim, eu acho legal. É isso, pena que muitas vezes, né, o filme do João Grilo, do Chicó, precisa ser pausado para que o filme do Arlindo, para que o filme de outro personagem A, B, C, venha acontecer ali em tela, né? Além de comprometer o ritmo, acho que compromete também a coesão da narrativa, mas bom que o personagem é bem vivido. Falando em caricatura, o Primeiro Auto da Compadecida é um dos filmes que popularizou bastante o mito do Nordeste perfeito, que é como eu chamei isso num vídeo que eu fiz, um filme é ótimo, né? Num vídeo que eu fiz, que nesse caso, é o mito do Nordeste perfeito pro sudestino, o sudestino que adora ver o Nordeste sofredor, o Nordeste da penitência, aquele negócio todo. É só ver, por exemplo, o tanto de gente fora do Nordeste que ama o Auto da Compadecida, mas não se conecta tanto assim com outros filmes aqui da região, que são menos caricaturais, digamos assim. Inclusive me surpreende que o Ariano Suassuna, em vida, nunca tenha criticado essa espécie de colonização interna, onde atores e atrizes sudestinos interpretam personagens nordestinos de forma extremamente estereotipada, né? Ele, o Suassuna, que era extremamente crítico à colonização exterior, um defensor do decolonial, um defensor de que as tradições precisam voltar para o seu povo e assim sucessivamente. Esse sentimento dessa caricatura, desse exagero, desse estereótipo, e esse incômodo do sudestino, de pessoas de outras regiões estarem vivendo personagens daqui da minha região, esse sentimento ressurge com esse segundo filme. Mas eu não vou me aprofundar muito na minha defesa, porque eu já discuti isso no outro vídeo, que tá indicado aqui na descrição. É verdade, porém, que esse filme, ele faz essas caricaturas, não se distancia dessa questão que eu trago lá no Mito do Nordeste Perfeito, mas ele abraça o alegórico de maneira mais descarada, e eu acho que por isso ele se limpa um pouco mais. É como se ele fosse bem claro de dizer assim, não, é a nossa visão aqui do Nordeste aqui e tal. Então a gente tá falando aqui mais pro outro Brasil e não necessariamente pro Nordeste do Brasil. Como faz, por exemplo, o Lisbela e o Prisioneiro e tantos outros filmes assim. Nesse caso aqui, o filme ele também assume outras caricaturas além do Nordeste, como a inclusão debochada do personagem do Luiz Miranda, um carioca estereotipado ali como malandro,
E aí, por isso, assim, repito, eu não gosto de caricaturas sob nenhuma medida, em nenhum cenário, nenhum aspecto, é uma coisa minha, tá? Mas eu preciso reconhecer quando um roteiro aceita que tudo cairá na mesma retórica, e aí eu preciso amenizar um tanto aqui as minhas críticas. Inclusive, a partir da maneira de como o filme apresenta a esperteza, não apenas do nordestino, mas do sobrevivente no geral, né? O João Grilo, com a sua inteligência e sagacidade, ele consegue driblar até a morte, né? Um tema central no primeiro filme que reaparece aqui quase que igual, que eu acho isso um revés, né? Por aparecer inalterado. Então, como ele traz essa ideia da esperteza, beleza, eu vou deixar passar. É digno de nota, mas não é digno de fazer cair a nota. Entendeu? Mas enfim, deixa eu convergir aqui para uma síntese do meu texto. Vou repetir, O Auto da Compadecida 2 era um filme inevitável. Gostando ou não da ideia de uma continuação, o sucesso do primeiro foi tão retumbante em diversos aspectos que a sequência era apenas uma questão de tempo. Não à toa, esse filme aqui ele vem como um macacão de Fórmula 1, isto é, cheio de propaganda dentro dele. É cerveja, é paçoca, é um monte de coisa, cheio de marcas dentro dele, deixando bem claro que é também, além de qualquer coisa, um grande caça-níquel. Porém, o que eu espero de continuação é, em primeiro lugar, que me coloquem de volta naquele universo de uma maneira coerente, algo que esse filme ele faz muito bem, e em segundo lugar, que tragam novos temas para sustentar a existência desse filme. E nesse ponto, Auto da Compadecida 2 até tenta, inicia bem, mas não consegue levar essa originalidade até o final. Embora apresente boas motivações, novos temas e bons temas, o roteiro torna-se preguiçoso ao reproduzir a métrica e muitas vezes até parâmetros do filme anterior, mas sem as ideias geniais do Ariano Suassuna, sem aquela esperteza. É como se, na falta de ideias frescas, ele recorresse a uma fórmula que já deu certo. E como fórmulas foram feitas para darem certo sempre, eu acredito que esse filme vai funcionar novamente para muitos públicos, sobretudo mais apegados ao filme anterior e menos ao cinema em geral e esse negócio todo. A galera do ver filmes de passagem vai pegar muito facilmente. PH, essa repetição significa que o filme é ruim? Não significa. O grande feito das continuações, pelo que eu tenho observado aí ao longo dessas quase 2 décadas falando e cobrindo o cinema, é que para boa parte do público, o simples ato de voltar já basta. Essa originalidade que eu tanto clamo, a galera tanto faz. E retornar ao universo de João Grilo e Chicó, especialmente ao explorar a amizade entre eles de uma forma até mais direta do que o filme anterior, eu acho que pode ser suficiente para muita gente. E é isso, turma. Obrigado por assistir ao vídeo. Eu te peço agora licença para faturar um pouquinho. Eu vou recomendar o livro aqui, ó, Diálogo, a arte da ação verbal, na página, no palco e na tela. Tá aparecendo bem para vocês? Tá aqui, ó. Esse livro aqui é do Robert McKee. McKee é um renomado professor de roteiro, já fez outro livro nessa linha chamado Story, considerado por muitos assim imperdível para quem quer estudar e entender um pouco mais sobre cinema. Mas eu te indico aqui é o Diálogo, que apesar de focado em diálogos, né, ele também é ótimo para quem quer entender melhor os roteiros no geral e consequentemente também os filmes, tá? Não é só para quem quer produzir. Antes disso, eu diria até que ele é para quem curte o tema. A leitura é direta, com exemplos que enriquecem o aprendizado, especialmente se você já conhece os filmes aqui citados. O link tá na descrição, junto com o outro clássico do autor, que é o Story, e você comprando pelo link me ajuda aí com uns trocadinhos, tá bom? Então, não só isso, tá? Se você entrar pelo link, comprar qualquer outra coisa, você me ajuda. Agora eu vou te pedir aquele joinha nesse vídeo aqui e que você se inscreva também no canal para não perder os próximos conteúdos. Nos vemos numa próxima oportunidade, um forte abraço em vocês e tchau!